Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser para fazer a correção daquela atividade de geografia que a gente fez na última semana. A gente fez no dia 10, que caiu numa quinta-feira, tá? Sobre dinâmica populacional, e aí a gente focou mais na nossa região, né? No Nordeste. E aí eu fiz um exercício com 6 questões, 6 perguntas, para vocês responderem e mandarem a foto depois das respostas, tá? Então a gente vai corrigir essas perguntas. Só que importante, entendam o seguinte, que a correção não é para que seu caderno fique bonitinho, tudo com as perguntas todas corretas, não é? Esse não é o objetivo da correção. A correção, pessoal, para vocês entenderem o porquê que uma resposta está errada ou porquê que ela está certa, né? A resposta que eu vou dar aqui para vocês não é simplesmente para que você apague que você errou e que você coloque certo. É muito mais do que isso. A correção é para que vocês entendam o motivo pelo qual vocês erraram uma questão ou porque vocês acertaram a questão. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente passa a correção, o aluno pensa só em apagar que ele errou e colocar o certo, mas só que ele não consegue entender o porquê que ele errou. Então, o objetivo aqui é que vocês comecem a entender o porquê que você errou e o porquê que eu estou falando está certo. Então, vocês precisam ouvir a explicação. Porque eu vou falar a resposta correta, mas eu vou explicar o porquê que ela é a correta. Tá bom? E aí, quando eu falo também entender o porquê que vocês acertaram, porque tem aluno que faz o seguinte. Às vezes ele escreve lá a resposta dele, com as palavras dele, e tá certo a resposta. Só que ele vê eu dando outra resposta com outras palavras, só que quer dizer a mesma coisa, e ele acha que ele errou. Quando na verdade as duas falavam da mesma coisa, as duas estavam certas. E aí quando presta atenção na explicação da resposta, você começa a entender, eu acertei também, só coloquei de um jeito diferente. Então prestem atenção na explicação da resposta de cada questão, tá bom? Como vai funcionar? Eu vou colocar na tela a pergunta e a resposta. Então, antes de você ir lá apagar e copiar a resposta correta, você primeiro ouça, tá? O porquê que ela é a resposta correta, ouça a explicação da correção, depois você pausa o vídeo, aí sim, apaga se você errou, escreve a correta. Se você acertou, beleza, deixa a sua resposta lá. Mas primeiro, antes de você apagar e colocar, ouve primeiro a minha explicação, tá certo? Combinado? Então vamos começar com a pergunta número 1. Olha aí. Então a pergunta número 1 dizia o seguinte: antigamente as pessoas no Brasil faziam suas migrações, na maioria das vezes, buscando qual região para morar. Por quê? Então aí a gente viu que a gente tem duas questões, né? Primeiro ele pergunta qual a região que as pessoas mais faziam migrações aqui no Brasil, e pergunta o porquê que as pessoas faziam a migração para esse local. Então a resposta é a seguinte: a região que as pessoas mais faziam a migração é a região sudeste. Lembra aquele mapa que eu coloquei de 1960 a 1980, aonde todas as setas elas iam para a região sudeste? Então ali já nós temos a resposta. Se você viu a última aula, a última atividade, eu falei disso no vídeo. Então olha lá a resposta, ó, da pergunta número 1. É a região sudeste, e o motivo por isso é porque elas buscavam melhores condições de vida. Lembra que eu falei que o sudeste antigamente era o centro industrial do Brasil, onde tinha as indústrias, onde tinha as fábricas, e com indústria e com fábrica gera emprego, né? E aí as pessoas saíam das outras regiões atrás desses empregos, buscando melhores condições de vida para ela e para a família, tá certo? Então essa foi a pergunta número 1, pessoal. Vocês viram aí que tem uma explicação por trás da resposta. Eu vi que muitos de vocês acertaram, vocês foram bem nessa número 1. Então agora vamos para número 2. Olha lá, a pergunta número 2 diz o seguinte: sabemos que antigamente a maioria das pessoas buscavam a região sudeste para morar. Mas de qual região brasileira as pessoas mais deixavam? Né? Então as pessoas mais saíam de qual região? Elas iam para o sudeste. Mas qual região elas mais deixavam? É uma resposta simples, né? Aí eu volto naquele mapa da aula passada.
que aquela seta mais grossa era a que mostrava da onde mais as pessoas saíam. E a gente olhando naquele mapa, a gente percebia que era da região Nordeste que as pessoas mais deixavam para fazer a migração para o Sudeste. Então a resposta da pergunta número 2 é região Nordeste, tá certo? Então a gente viu que a número 2 ela tem muito a ver com o que eu falei na outra aula. Então se a gente presta atenção nas explicações, a gente consegue responder tranquilamente. Vamos para a número 3? A pergunta número 3 diz o seguinte: o Nordeste brasileiro é dividido em 4 sub-regiões. Quais são elas? Então vamos responder essa primeiro, porque depois tem a continuação, né? Então, quais são as sub-regiões do Nordeste? Eu falei no vídeo passado também, que as sub-regiões do Nordeste são Zona da Mata, o Agreste, Sertão e o Meio Norte. Essas são as 4 sub-regiões do Nordeste. E aí tem mais perguntas, olha lá. E quais as regiões do Brasil? Você lembra? E aí foi para mim, essa eu coloquei para mim saber se vocês estão sabendo mesmo quais são as regiões do Brasil. Que são essas aqui, ó. As regiões do Brasil são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul. A gente já falou bastante sobre isso e eu queria coloquei de novo para saber como é que vocês estão, se vocês conseguiram entender isso daí. Bom, essa pergunta número 3, ela não tem muito o que dizer, não tem muita explicação, porque as 4 sub-regiões são as que eu falei e as regiões do Brasil são as 5 que a gente está falando já há bastante tempo. Então não é uma pergunta que eu posso dizer que ela tem as respostas bem diretas, né? Não tem muita explicação. As sub-regiões são essas e as regiões são essas. Então ou acerta ou erra, né? Não vai ter aquele meio termo. Vamos para a número 4. Pergunta número 4 é a seguinte: qual sub-região do Nordeste encontra-se nossa cidade Caruaru? Então, Caruaru fica em qual das sub-regiões? Né? A gente tem 4 sub-regiões, que é a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Onde que fica Caruaru? Então, Caruaru fica na sub-região do Agreste. Né? Então, essa pergunta, pessoal, seria uma pergunta, para quem não sabe, pode fazer uma pesquisa, né? Pesquisava na internet, poderia perguntar para mim, né? Ou tem gente que sabe, porque Caruaru é conhecida como a capital do Agreste, né? Então fica simples e eu também falei no vídeo. No vídeo passado eu também tinha falado. E aí a pergunta continua, pô. Qual sub-região do Nordeste encontra-se nossa cidade Caruaru e a capital Recife? Então a gente sabe que Caruaru fica na sub-região do Agreste e Recife fica na sub-região da Zona da Mata. Lembra que eu falei que a Zona da Mata é onde é banhada pelo Oceano Atlântico, onde tem as praias e tal? Se você sabe que Recife tem as praias, você já ia ligar uma coisa na outra, né? Ou se não, poderia fazer uma pesquisa e eu também falei no vídeo que aonde ficava, né, a nossa capital Recife, qual sub-região do Nordeste, que era lá na Zona da Mata. Então se você viu, né, se você lembra do vídeo, essas respostas aqui você também iria saber, tá certo? Agora vamos para número 5, viu? Agora presta atenção na número 5, porque a número 5 foi a que vocês mais tiveram dificuldade. Então vamos lá. Das 4 sub-regiões do Nordeste, qual é a mais populosa? Né? Qual que é aquela que tem mais pessoas? Por quê? A resposta é essa aqui. Ó. A sub-região mais populosa é a Zona da Mata. Aí eu já vou respondendo o porquê. Ó. Pois nela é onde se encontra o comércio, indústrias, fábricas, entre todas é a mais desenvolvida, oferecendo empregos e condições financeiras para quem a procura como destino. Então nessa resposta, vocês iam dizer qual que é a mais populosa, onde tem mais pessoas morando. Então a gente sabe que é a Zona da Mata, né? Eu cheguei a comentar no outro vídeo e falei que o motivo disso é porque lá é onde é mais desenvolvido no nosso Nordeste. Onde tem indústria, onde tem fábrica, onde tem emprego, né? Onde as pessoas migram para lá, saem do sertão, saem do meio norte, migram para a Zona da Mata, porque lá eles vão ter mais chances de conseguir um emprego, vai ter uma condição financeira melhor, né? Vai ter melhores condições de vida. Por isso que as pessoas saem do sertão, saem do meio norte e vai para a Zona da Mata. Depois da Zona da Mata, a mais populosa é o Agreste, pelo mesmo motivo. Mas mesmo assim, a Zona da Mata ainda é mais desenvolvida que o Agreste e também tem mais pessoas morando do que no Agreste. Tá
certo? Não se esqueçam disso. Vamos para a 6, e a última. A número 6 diz o seguinte: nos dias de hoje ocorre uma migração onde os nordestinos que moram no Sudeste estão voltando para o Nordeste. Qual o nome dessa migração? Então essa resposta aí vocês tinham que dizer o nome dessa migração aí, que as pessoas que eram do Nordeste, que foram para o Sudeste antigamente, estão voltando para cá, estão voltando para o Nordeste. E eu falei no último vídeo. E a resposta é essa aqui, muito simples. Essa migração é conhecida como migração reversa. Tá? Essa é a resposta da número 6. Então a resposta da 6 é migração reversa. Que é quando as pessoas que estavam lá no Sudeste, as pessoas eram do Nordeste, migrou para o Sudeste, mas hoje já está voltando para o Nordeste de novo. Então a gente chama de migração reversa, né? Tá voltando, é reverso. Tá certo? Bom, foram só 6 questões. Essas questões é mais para a gente ver como é que vocês estão, se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. Observem que o que eu preciso que vocês entendam aqui, até agora, é que o Brasil é dividido em regiões, tá? Em 5 regiões, que o nosso Nordeste, aí olhando só para o nosso Nordeste, também é dividido em 4 sub-regiões e que cada local tem um número de pessoas diferente. E esse número de pessoas é diferente por alguns motivos. Um deles é o que a gente já está falando, que é migração. Né? E por que as pessoas fazem migração para um determinado lugar só? E está deixando um lugar e está indo para outro. Por quê? Por causa das condições financeiras. As pessoas vão atrás de emprego, vão atrás de melhores condições de vida. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Um lugar tem mais gente? Tem. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Então vocês entendendo isso agora, para mim tá ótimo, tá bom? Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai entender um outro motivo que estuda a dinâmica populacional. Por que que em um período tem bastante gente nessa região, em outro período diminuiu? Por que está aumentando? Por que as pessoas estão deixando o lugar? A gente vai também ver isso. Vai falar sobre algumas taxas, né? Taxas de natalidade, taxas de mortalidade. Um assunto um passo a mais que a gente vai dar daqui para frente, tá bom? Mas agora eu preciso que vocês entendam isso que eu falei. Tá? O porquê essas pessoas elas mudam de lugar, por que um lugar tem mais, outro tem menos. É isso que eu quero que vocês entendam nesse momento, tá bom? Para finalizar, eu queria dizer que muitos de vocês estão deixando lá as questões em branco. Estão mandando a foto, fez aquela que entendeu, e o que não entendeu ou a que não está sabendo está deixando em branco. Pessoal, não é isso o motivo. Vocês precisam entender o seguinte: se você não entendeu uma questão, volta no vídeo, veja o vídeo mais uma vez, vê lá se você consegue entender novamente. Professor, vi 5 vezes o vídeo e não entendi. Tudo bem, me procura. Professor, essa questão aqui eu não estou conseguindo fazer. Você pode me explicar? Pode me falar? Pode me ajudar? Ninguém faz isso, pessoal. Só está tirando foto da atividade e manda 3, 4 perguntas em branco. E aí não é o objetivo. O objetivo é que vocês busquem a resposta. Se você não sabe, professor, não estou sabendo essa aqui. Pode me ajudar? Vou ver o vídeo de novo. Vou pesquisar. Vocês precisam fazer essa busca. E aí precisam entender que eu estou ali para ajudar. Então vocês precisam também me procurar para tirar dúvida, para poder explicar melhor alguma coisa que vocês não entenderam. Tá? Então façam isso, não deixem em branco não. Tá bom? É um momento que vocês precisam entender que as nossas aulas estão sendo assim. A gente tem que se adaptar, a gente tem que se adequar a isso. Quando voltar à escola, eu não vou poder voltar nesses conteúdos. Já vai ser como se eu já tivesse passado para vocês. Então eu peço, por favor, tentam, se esforcem, tentem entender de verdade mesmo, tá bom? Vai ser muito bom para vocês e para mim, que vocês consigam entender, que vocês busquem a resposta, que vocês façam de verdade. Tá? A gente está em casa, mas a gente precisa entender que agora é assim. A gente tem que estudar assim. Então, se esforcem como se vocês estivessem na escola. Tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês. Tá certo? Então, quero agradecer um bom início de semana para vocês. E qualquer coisa eu estou à disposição, vocês têm meu número. Tá bom? Tchau, pessoal.